Todos, boa noite, Silvia. Primeiro, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. A ideia é que a gente traga aí os principais impactos, né, dessa nova legislação na ótica da garantia da qualidade. Então, como a Silvia já me apresentou, meu nome é César Pinhola, sou farmacêutico bioquímico, sou especialista em informática em saúde, auditor líder do PALC desde 2009, e gestor regional do CI em Diagnóstico e Saúde no Vale do Paraíba. E eu divido a gestão com a Silvia, que me apresenta. Então, como eu disse, a ideia é a gente discutir, né, os impactos da RDC, da nova RDC, da RDC 786, que foi publicada e entrou em vigor passou a vigorar o ano passado, na gestão da qualidade do laboratório clínico. Então, eu não vou me ater à leitura de todos os requisitos, né? Mas eu separei alguns pontos que eu entendo que são pontos mais relevantes, né? De maiores desafios para os laboratórios se adaptarem à nova legislação. Até porque esses pontos não são não são apenas requisitos para adequação, né? Eles requerem uma mudança de paradigma, uma mudança na cultura do serviço laboratorial no que diz respeito à gestão da qualidade e da segurança do paciente. Então, antes da gente entrar na discussão desses temas, eu acho que vale a pena a gente voltar na origem desse regulamento. Então, esse é um regulamento, uma resolução da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Anvisa tem na sua essência a gestão de risco e segurança do paciente. Então, a finalidade da Anvisa, a finalidade institucional, é a promoção, a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. E como é que a Anvisa cumpre essa finalidade? Então, ela cumpre essa finalidade através de regulamentos, de controles e fiscalização. Então, o que a gente vai discutir hoje é um regulamento, uma resolução da Anvisa. Alguns pontos relevantes para a gente acordar aqui, que vale a pena a gente ressaltar no início. Essa resolução não é uma resolução prescritiva, então ela não define o como a gente tem que atendê-la, né? Ela só define o que a gente tem que atender, então cabe a nós interpretarmos a legislação para atendê-la. A Anvisa, o controle e a fiscalização é descentralizado, né? Então os controles, né, e as fiscalizações ficam a cargo, né, das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Essas vigilâncias também podem ter outras legislações complementares a essa de origem. Elas podem ser mais restritivas, mas nunca elas impactarem na legislação de origem. Acho que vale também a gente entender como nós chegamos até essa última revisão da legislação. Então, a Anvisa foi criada em 1999. Em 2005, nós tivemos a publicação da primeira resolução, a RDC 302, regulamentava o funcionamento dos laboratórios clínicos, porque até nesse momento, os testes, os exames de análises clínicas eram restritos a esse ambiente. E 18 anos depois, tivemos aí a revisão da RDC 302 com a publicação da RDC 786. Cabe entender também o contexto desses três marcos. Em 1999, não coincidentemente, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, elas publicaram as primeiras versões das normas acreditadoras específicas para laboratórios clínicos. Nesse momento, a gente vivia aí ficavam mais evidentes as publicações
e os erros médicos, né? E também os erros publicados em relação aos serviços laboratoriais. Então, o mercado, né, entendeu que era o momento de buscar mais qualidade, até para dar mais credibilidade, trazer mais segurança para o paciente no serviço. Em 2003, nós tivemos a publicação da ISO 15189, que é uma norma acreditadora específica para laboratórios médicos, é uma norma internacional, e ela é muito relevante, porque quando da publicação de 2005, da RDC 302, ela serviu como referência. Ela serviu de referência para a RDC 302 e para a evolução das outras versões, tanto do DIC como do PALC. Então, alguns conceitos que a gente trata até hoje, como de controle interno da qualidade, controle externo da qualidade, são referências da ISO 15189. E é claro, né, depois de 2005, as normas, eu trouxe aqui como exemplo a evolução da norma PALC, mas a norma DIC também seguiu a mesma tendência, que as normas foram evoluindo, né, na sua origem eram estritamente técnicas, e passaram a abordar requisitos tanto de gestão, né, quanto de requisitos de risco e de segurança do paciente, né, por conta aí também da evolução tecnológica que a gente teve nesse período. Então, fica nítida aqui a, a, a necessidade da revisão da 385, né, que só ocorreu 18 anos depois. A RDC 302, né, de 2005, então, como eu falei, quando a gente olha para ela, né, ela dispõe somente sobre o regulamento técnico para funcionamento de laboratórios clínicos. Nesse momento, os exames de análises clínicas estavam restritos a esse ambiente, mas ela foi um marco, né, para o mercado de medicina laboratorial. Até nesse momento, as legislações ficavam a cargo, né, dos municípios e dos estados, então a gente tinha uma divergência muito grande, né, dessas legislações. Então, ela veio no sentido de criar um requisito sanitário único, né, para os laboratórios. Então, com certeza, aí foi um marco para a qualidade dos serviços laboratoriais. E qual era a organização dessa RDC, né, da 302? Então, ela trouxe, como condições gerais, ela trouxe vários aspectos quando a gente fala de recursos humanos, aqui a gente fala de infraestrutura mínima para funcionamento dos laboratórios, requisitos de gestão, gerenciamento dos equipamentos e também dos produtos, requisitos de segurança, quando a gente fala de descarte de resíduos, biossegurança, limpeza, desinfecção e esterilização. Também requisito dos processos operacionais, né? Então, ela já traz aqui nessas grandes fases das etapas laboratoriais, que é a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica, requisitos importantes para cada uma dessas etapas. Então, a gente pode citar na fase pré-analítica, ela cita os requisitos mínimos para o cadastro. Quando a gente olha ainda para a fase pré-analítica, a importância da rastreabilidade, na coleta, então quem foi o coletador, em que momento que eu fiz essa coleta. Quando eu olho para o analítico, ela traz requisitos como critérios de obrigatoriedade de definir critérios para resultados críticos e o procedimento, né, para comunicar esses resultados para médicos e pacientes. E na fase pós-analítica, requisitos como os itens obrigatórios para o laudo, né? Ainda fala de registros, aqui a gente está falando dos registros que a gente gera, né, durante toda etapa do exame laboratorial, a rastreabilidade desses registros. E quando ela fala de qualidade, a gente vê que tem 2 capítulos, né, que é garantia da qualidade e controle de qualidade, mas ela trata especificamente da qualidade analítica. Então, eu trouxe aqui o primeiro capítulo, né, que é o garantia da qualidade, que é o capítulo 8, que ela diz, né, que o laboratório clínico deve assegurar a confiabilidade dos serviços laboratoriais prestados, por meio de, no mínimo, controle interno da qualidade e controle externo da qualidade. E no capítulo seguinte, que é o 9, ela descreve, né, os critérios para o controle interno e os critérios para o controle externo. Então, a RDC 302, ela se limitava, quando a gente fala de garantia da qualidade,
a garantia da qualidade analítica. Aqui para a gente ressaltar a importância da revisão dessa RDC, né? Então, ela é de 2005, né? A revisão dela foi feita o ano passado, então passaram-se 18 anos, e eu fiz uma pesquisa, né, da tecnologia que a gente utilizava em 2005. Então, nós já utilizávamos o telefone celular, porém o telefone celular era analógico, não era digital. Então, a gente só conseguia conversar com as pessoas por ele, ou a gente podia até trocar mensagens, mas mensagens por via SMS. Também a gente também conseguia tirar foto, mas a gente tinha que ter uma câmera fotográfica e não podia compartilhar essa imagem, ou podia compartilhá-la por e-mail. Se quiséssemos ouvir músicas, a gente não precisava mais ter um toca-CD, mas a gente tinha lá o MP3, né? E depois de 18 anos, a gente tem tudo isso, né, e muito mais num único equipamento. E é claro que essa transformação tecnológica aconteceu também nos laboratórios, né? Os testes, as grandes plataformas tornaram ainda mais robustas, né? E a gente viu também o processo de minimização desses equipamentos, né? E com isso, os equipamentos que eram restritos ao ambiente de laboratório também foi descentralizado, né? Acabou sendo disponibilizado também, por exemplo, nas farmácias. No Então, fica webinar, aí. isso esqueci. Tem alguém aí com áudio aberto. Então, aí fica nítida aí a necessidade de revisão, a necessidade de revisão da 302, que aconteceu o ano passado. Então, quando a gente lê, né, a primeira página da RDC 786, ela já fala, né, que dispõe sobre requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica, que eu esqueci de ressaltar que também na 302 ela excluía, né, então não ficava sob a da 302 o laboratório de anatomia patológica, e ela também fala de outros serviços que executam exames de análise clínica. Então, aí fica evidente que os laboratórios passaram, né, a ser realizados fora do ambiente laboratorial. E como é que a RDC 786 ela está organizada? Então, a gente tem o primeiro capítulo de disposições iniciais, o segundo capítulo que fala de condições gerais, depois de organização, contratualização das atividades, aí um requisito que fala sobre gestão da qualidade, depois gerenciamento dos processos operacionais, e aquele desdobra sobre aqueles processos, grandes processos que a gente viu que ele traz da RDC 302, né? Fase pré-analítica, fase analítica e fase pós-analítica. Depois um capítulo que fala sobre biossegurança. O capítulo que fala sobre gestão do controle da qualidade, aqui a gente está falando do controle da qualidade analítica, tá? Aqui são requisitos que ela traz, também revisa da RDC 302. E um capítulo final. Então, o que a gente vai discutir nesse webinar é o capítulo número 5, que fala sobre gestão da qualidade. Tá? Então, é um requisito, é um capítulo novo, né? Ela revisa os requisitos da qualidade analítica no capítulo que fala sobre gestão do controle da qualidade, mais um enfoque novo da gestão da qualidade no capítulo 5, que é um capítulo novo. Como eu falei, né? Então, ela trata também de outros tipos de serviço, ela classifica os tipos de serviço que podem realizar exames de análises clínicas. A gente não vai entrar aqui nesse debate, mas só para ficar claro que tudo que eu falar vale para todos os tipos de serviço. Então, para o serviço de tipo 1, quando eu falo de farmácias e consultórios isolados, o tipo 2, postos de coleta, e o serviço do tipo 3, eu estou falando aí sim dos laboratórios clínicos e laboratórios de anatomia patológica. Agora sim, né, entrando no foco do nosso webinar, que é o capítulo 5, que aborda a gestão da qualidade. Então, o que essa resolução traz para a gente, né? No item inicial, ela fala que o serviço que executa os exames de análise clínicas e a central de distribuição devem implementar um programa de garantia da qualidade. Então, esse é o primeiro conceito novo, eu estou usando novo no sentido que na RDC 302 ainda não existia esse conceito, né?
E talvez aqui, na minha opinião, seja o conceito mais importante dessa resolução, né? No que diz, aqui eu não estou, claro, discutindo os diferentes tipos de serviços, né? Mas já falando sobre os conceitos da resolução. Então, na minha opinião, aqui é o tema principal, é o tema que merece um enfoque, né? E o que a gente vai tratar aqui hoje. E também diz ainda, né, que o cumprimento do disposto nesse capítulo, né, nesse artigo, é de responsabilidade do responsável legal pelo laboratório, pelo serviço, e do responsável técnico do serviço que executa exames de análise clínicas e da central de distribuição. Aqui, assim, a responsabilidade, aqui eu acho que é o menos importante, né? Claro que vai depender muito do tamanho do serviço, né? Quando a gente fala de laboratórios clínicos de portes menores, a gente vai ter uma pessoa de referência para implementar um programa de garantia da qualidade. Quando a gente fala de grandes instituições, eu tenho aí claro, um setor de referência e talvez vários núcleos, né, em outros setores. Mas o importante é que exista, né, sendo essa pessoa de referência, ou sendo um setor, ou sendo vários núcleos, que eles consigam aí implementar o programa de garantia de qualidade. E aí continua, né, escrevendo os itens mínimos, né, que o programa de garantia da qualidade deve contemplar. Então, no mínimo, quando o programa de garantia da qualidade deve contemplar o gerenciamento das tecnologias, o gerenciamento dos riscos inerentes, a gestão de documentos, a gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade. Então, quando ele fala aqui do primeiro, né, o gerenciamento das tecnologias, o que ele chama de tecnologia não é somente TI ou sistema de informação laboratorial. A norma, quando ela diz respeito à tecnologia, ela está falando de todas as tecnologias que a gente utiliza no laboratório para realizar os exames. É claro que a gente está falando também do sistema de informação laboratorial, mas a gente está falando também, por exemplo, dos produtos e dos reagentes que a gente utiliza no laboratório. O gerenciamento dos riscos inerentes, então esse aqui também é um outro conceito importante e que a norma traz, né, que ela não trazia, né, na RDC 302. A gestão de documentos, que já era um item que ela trazia na 302 e que ela traz novos requisitos na 786. A gestão de pessoal de educação permanente também é um requisito que já contemplava a RDC 302. O gerenciamento dos processos operacionais, como a gente já viu, altera os requisitos da 302. E a gestão do controle da qualidade. E aqui, gestão do controle da qualidade, é claro, também a gente está falando de gestão do controle da qualidade analítica. E ela ainda fala que eu devo monitorar, que o laboratório deve monitorar a efetividade do programa de garantia da qualidade através de indicadores. E além disso, né, que eu tenho que comparar os meus indicadores com o mercado. Então, através de um programa de benchmarking ou através de literaturas de referências bibliográficas atualizadas. Então, qual que é a ideia que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje? O conceito que eu entendo que seja um tema central, que é um programa de garantia da qualidade. Então, como a gente implanta ou como a gente atende os requisitos da norma no que diz respeito a um programa de garantia da qualidade. E aí, debaixo desse grande guarda-chuva, dois temas que são novos quando a gente olha para a RDC 302, que são temas que eu entendo que sejam grandes desafios aí para os laboratórios, que é o gerenciamento de riscos e de indicadores laboratoriais. Então, esses são os três temas que a gente vai discutir aqui hoje. Então, o primeiro tema, programa de garantia da qualidade, né? Aqui é um pouquinho da gente conceituar, né? Então, garantia da qualidade é a parte da gestão focada em promover confiança, de
de que os requisitos da qualidade serão atendidos. Essa é uma definição da ISO 9000. E quando eu falo de requisitos da qualidade, quais são esses requisitos? Um dos conceitos da qualidade é o atendimento das necessidades e expectativas do paciente. Então, eu posso entender que os requisitos da qualidade são os requisitos dos nossos clientes. Então, são os requisitos que os clientes nos impõem. São os requisitos, e quando eu falo de cliente, os requisitos, claro, que os pacientes nos impõem, que as fontes pagadoras nos impõem, que os nossos parceiros e os serviços parceiros nos impõem. E isso acho que vai muito de encontro, esses requisitos, do que é a nossa responsabilidade quando serviço laboratorial, que é de entregar o exame correto para o paciente certo no momento mais adequado. Então, quando a gente fala de entregar o exame certo, o exame correto, a gente fala de garantir a qualidade em todas as etapas do procedimento laboratorial. Então, eu estou falando de cumprimento de processos, desde essa etapa pré-analítica até a liberação do laudo. Quando eu falo para o paciente correto, aqui é um requisito muito importante de identificação do paciente, requisitos de segurança do paciente. E no momento mais adequado, que aí é claro, como serviço laboratorial, é a gente entregar o exame no momento hábil para o médico tomar conduta. E como eu faço para implantar um programa de garantia da qualidade no laboratório? Acho que o primeiro passo é o entendimento da diretoria. A diretoria, a alta direção do laboratório, ela tem que entender a qualidade como estratégia. Ela tem que entender que a qualidade faz parte da estratégia do serviço laboratorial. Então, eu trouxe aqui o modelo, os pilares do BSC, que é uma ferramenta que a gente usa para nos ajudar na gestão e estratégia dos nossos serviços, que ele tem ali o pilar financeiro, mas também tem os pilares, de processos, de aprendizado e crescimento e de cliente. Então, é entender que a qualidade impacta diretamente em todos esses pilares. Então, ela impacta no pilar do processo interno, sim, melhorando a eficiência dos meus processos. Com isso, eu impacto o pilar financeiro, eu tenho que trazer mais conhecimento para o meu serviço, e aí a gente está falando do pilar de aprendizado e crescimento, e quando a gente fala de crescimento, a gente fala também de incorporação de tecnologia, e com isso, impactar o meu cliente, que é o foco principal da qualidade. Segundo passo, depois que a diretoria entendeu a importância de um programa de garantia da qualidade, e ela que vai dar subsídios para o setor de qualidade, vamos chamar assim nesse momento, é a gente analisar criticamente esse setor, o que a gente pode chamar de escritório da qualidade, setor da qualidade. É a gente entender a qualidade, a gente entender que qualidade não é burocracia. Entender que a gente não consegue dissociar mais a operação de qualidade. Então, não existe mais o conceito de que eu vou fazer a operação e depois da operação eu faço qualidade. Não existe isso. Os dois conceitos são indissociáveis. A qualidade está estritamente ligado ao meu processo, ao que eu executo. Quando uma recepcionista faz o cadastro do paciente, para ela tem que ficar nítida a relevância que tem a identificação, a garantia de identificação do paciente. Ela tem que tem que ficar claro para ela a importância desse processo, o impacto desse processo para garantir a qualidade. Mesma coisa quando um coletador vai coletar uma amostra. Tem que ficar claro para ele o impacto de seguir a ordem de coleta dos tubos, no impacto que isso tem para os resultados dos exames. E mesma coisa quando o analista está analisando criticamente os resultados de controle interno ou de avaliação externa. Então, a qualidade é indissociável da operação.
e a qualidade, o setor de qualidade, seja que tamanho ele tiver, né? Para laboratórios pequenos eu vou ter uma pessoa de referência, e para os laboratórios, para os serviços maiores eu tenho um setor de referência, mas ele tem que ser referência para a liderança e para os outros colaboradores. Então, a qualidade, o setor de qualidade, ele treina, ele capacita, ele apoia, ele critica, mas ele não executa, né? Ele faz a maestria desse processo. Então, a qualidade não é a qualidade que vai escrever, que vai definir, que vai escrever um POP do atendimento. Ela pode criticar, ela pode apoiar na escrita desse procedimento. Não é a qualidade que vai mapear o processo de triagem, né? Ela pode apoiar, ela pode dar ferramentas para que isso seja feito, né? Ela vai apoiar esse processo, mas ela não deve fazer. E só assim, né, quando a qualidade, só dessa maneira a gente consegue criar uma cultura de qualidade e segurança do paciente. Então, o sucesso do programa de garantia da qualidade é quando a gente tem a cultura de qualidade e segurança do paciente. E a gente só consegue isso no nosso serviço quando a qualidade ela está descentralizada, ela chega no nível operacional. Então, esse é o primeiro ponto, né? A importância da gente, e é o tema principal, né? A importância da gente criar essa cultura de segurança, de qualidade e segurança do paciente. Um outro conceito, né, que eu trouxe para a discussão é o conceito de gerenciamento de risco. Então, é claro que existem inúmeros conceitos quando a gente fala de gestão de riscos, mas eu trouxe 3 conceitos para nortear a nossa discussão. O primeiro é sobre o conceito de risco, né, que é a probabilidade de um incidente acontecer. E esse incidente acontecendo, ele pode ou não, né, impactar o paciente. Quando ele impacta o paciente, a gente chama de evento adverso, né? Esse é o conceito de evento adverso. E quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando das atividades coordenadas para o gerenciamento do risco. Então, as atividades coordenadas, quando a gente fala, são as atividades de gestão de risco, a gente está falando das atividades coordenadas para gerenciar a probabilidade do incidente acontecer. E segurança do paciente, a redução ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Então, o que tem que ficar claro nesse momento é que o risco é inerente ao nosso processo. O risco existe, o que a gente tem que fazer é a gestão desse risco. E como a legislação, essa nova resolução traz o conceito de risco, de gerenciamento de risco para a gente. Então, o primeiro item, ela traz a necessidade da gente investigar, documentar, né, investigar, fazer uma investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de instrumentos, erros humanos identificados ou descumprimento das normativas em vigor, suas consequências e ações preventivas e corretivas necessárias. E no segundo item, a execução, né, das ações preventivas e corretivas identificadas durante essas investigações. Então, o que ela traz aqui é o conceito que a gente chama de gravata borboleta, ou ball tie, que é quando a gente tem o evento no centro, e tudo o que acontece antes desse evento, a gente está falando de prevenção, tudo que acontece depois desse evento, a gente está falando de mitigação. Você já estava aprovado. Não, a moça, quando me ligou, depois do que ele disse aquela lista Rosilene, você está com o seu áudio aberto, por favor, desligue. Obrigada. Então, o que está anterior ao evento, né, o do lado esquerdo da tela, é o que a gente chama das etapas de prevenção, e o que está depois do lado direito da tela são as etapas de mitigação desse evento, né? Então, para a gente citar um exemplo, né, no cadastro dos exames, existe um risco de falta de algum exame solicitado pelo clínico, né? A atendente, no momento do cadastro, ela pode esquecer de cadastrar algum exame. Então, é importante que eu defina barreiras para esse erro.
né? Que aqui a gente está chamando do lado esquerdo de controle. Então, qual pode ser uma barreira nesse momento? O treinamento da equipe é uma barreira, mas também, por exemplo, instituir um procedimento de cheque desse pedido. Então, no momento do cadastro, a recepcionista, ela cadastra e depois ela checa se todos os exames foram cadastrados. Mesmo que eu tenha tomado todo esse cuidado, esse evento pode acontecer, né? Então, pode ser que um exame não tenha sido cadastrado. E aí eu vou trabalhar com os controles de mitigação. Então, como é que eu mitigo esse evento? Para que não impacte o meu paciente ou que traga um impacto mínimo para o meu paciente. Então, nesse exemplo, eu posso instituir outras barreiras, que, por exemplo, é um setor de conferência, ou que mesmo a recepção faça a conferência depois de cadastrado, né? Ela faça o cheque do pedido médico com o sistema. E evidenciando esse evento, que a falta desse cadastro, eu vou incluir, se possível, na amostra que eu já tenha coletado. E, se não possível, eu vou solicitar uma recoleta para o paciente. Então, essas são o que a gente chama de barreiras e de mitigação desse evento, dessa ocorrência. Aí, extrapolando esse conceito, ainda falando, né, do gerenciamento de risco, e aqui ele já chama de risco inerente, né, para ficar claro que o risco é inerente ao nosso serviço. Então, ele fala que o laboratório deve identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar e comunicar esses riscos. E aí, depois, no segundo item, também fala, né, de identificação de possíveis falhas de instrumentos e erros humanos, que possam resultar em incidentes relacionados à assistência à saúde e promoção das medidas preventivas necessárias. Então, antes da gente identificar um risco, o que a gente tem que entender é conhecer o nosso processo. Então, eu não consigo identificar um risco se eu desconheço o meu processo. Então, aqui, e como eu acho que vale a pena a gente lembrar do que eu falei no início, né? Não é a norma não é prescritiva, né? Então, nesse momento, eu trouxe uma ferramenta para o mapeamento de processo, né? Claro que eu posso utilizar no meu laboratório outras ferramentas, como o fluxograma, ou até mapear o meu processo num procedimento operacional padrão, né? Mas eu trouxe uma ferramenta que é uma ferramenta que aí pode apoiar os serviços na identificação e no mapeamento dos seus processos. Então, essa é uma ferramenta que chama CIPOC, quando ela tem onde no centro a gente coloca o processo principal. Então, vamos continuar naquele mesmo exemplo que eu citei, que é do cadastro. Então, a gente pode colocar lá o processo principal, o processo é o cadastro. E aí, desse processo principal, a gente vai elencar as principais atividades desse processo. Então, no cadastro do paciente, eu tenho a identificação do paciente, que é uma atividade, eu tenho o cadastro dos exames, que é uma atividade, eu tenho a cobrança desses exames junto à fonte pagadora, que é um outro processo. Então, eu elenco as principais atividades desse processo. Depois, defino quais são as entradas desse processo. Então, nesse caso, as entradas são o pedido médico, é o registro de identificação do paciente, é a carteirinha do convênio, quem é o meu fornecedor, né? O meu fornecedor, nesse caso, é o paciente. Depois, do outro lado, eu tenho as saídas, né? Então, as saídas é uma ordem de serviço que vai para a coleta, que é o meu cliente. Então, aqui eu defino um processo. Aí, para todas as atividades desse processo, né, que a gente falou, cadastro, identificação do paciente, cadastro dos exames, cobrança junto às fontes pagadoras, para todas essas atividades que eu elenquei nesse processo principal, eu vou identificar os riscos. Eu trouxe aqui um exemplo também, mais uma vez é um exemplo, né? Eu posso fazer isso de diversas formas. Aqui é só um exemplo de como atender à legislação, que é uma matriz de risco. Então, nesse exemplo, né, o processo, como a gente já trouxe do item anterior, né, eu já mapeei o meu processo.
que é o cadastro. Qual que é a atividade? É o cadastro de exames. E aí eu começo a tratar o risco, né? Então, qual que é a eu começo a trabalhar com o risco, né? O primeiro ponto é identificar um risco. Então, qual que é um risco para essa atividade? É o cadastro incompleto, a falta de um exame que foi solicitado pelo médico. Lembrando que uma atividade, a gente pode evidenciar mais de um risco. Aqui, lembrando que é só um exemplo. Qual a natureza, depois que a gente fala, então aqui a gente identificou o risco, né? Depois a gente vai fazer a análise e a avaliação desse risco. Qual é a natureza desse risco? Então, nesse exemplo, é um risco assistencial, que é um erro que pode trazer impacto para o paciente. Mas eu posso mapear um risco que pode trazer um impacto, por exemplo, para a marca, pode trazer um impacto jurídico, né? Então, depende aí da identificação, né? do meu risco. Depois eu defino qual que é o impacto desse risco. Então, como que ele pode impactar o paciente? Foi esse exame, qual que é o impacto desse risco, né? Do cadastro incompleto. O exame não vai ser liberado e eu vou ter uma insatisfação do paciente. Depois eu defino um score, né? Que depois a gente vai ver lá como que eu defino esse score, que a gente chama de grau de exposição, que é quando a gente considera aí a probabilidade desse risco acontecer e ele acontecendo, a gravidade desse risco, desse evento. Depois a gente vai fazer como é que eu previno, como é que eu controlo esse risco. Então, qual que é a primeira barreira que eu tenho? Como a gente falou, aconteceu o risco, eu deixei de cadastrar um exame. Qual que é a barreira que eu tenho? A conferência de cadastro. E como é que eu sei o quanto isso está acontecendo? Que é um indicador que eu vou utilizar depois para avaliar o grau de exposição. Eu tenho que, no mínimo, ter um indicador de erro de cadastro. E como é que eu trato esse risco? Eu vou criar regras para o cadastro, como eu falei no início, né? Eu vou ter o cheque dos pedidos. E eu posso ter outras formas de tratar o risco, né? Quando a gente fala correção para não materialização do risco. Então, por exemplo, eu posso ter o treinamento da equipe, que é outra forma da gente tratar esse risco. E o plano de ação, ele vai ser definido pela instituição, em referência ao score que eu tive aqui do score de risco, né? Que é quando eu comparo o nível de exposição, né? Quando eu faço o cheque aí da probabilidade desse evento acontecer com a gravidade caso ele aconteça. Okay? Eu acho que vale a pena também a gente ressaltar que isso tem que ser, desde quando eu falei de mapeamento de risco, de matriz de risco, é claro que a gente não vai sair nesse primeiro momento, né, mapeando todos os processos laboratórios e criando matriz de risco para todos os processos laboratórios. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Então eu tenho que dar pequenos passos. Então eu posso fazer isso aos poucos. Eu posso me focar no início nos processos principais. Nos processos principais, por exemplo, da fase pré-analítica, da fase analítica e da fase pós-analítica. E depois, com o tempo, eu vou ganhando maturidade, vou mapeando os meus processos, definindo a matriz de risco para eles. Aí depois a gente vai entender agora como a gente faz, né, essa questão de probabilidade e gravidade, como é que a gente define esse score de risco. Mais uma vez, é um exemplo, né? Aqui é uma forma de fazer que eu trouxe de uma publicação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que é uma publicação que fala de gestão da fase pré-analítica, mas também ela dá um exemplo de uma escala de probabilidade e uma escala de gravidade, né? Desde a probabilidade como sendo uma falha improvável, que é menos de 0,01 por 1000 exames. Então, o índice de ocorrência é 1. Isso vai de 1 a 10. E quando eu falo de escala de gravidade, é a mesma coisa. Aqui eu trouxe até o nível 3, mas ele também vai de 1 a 10, né? Como de gravidade, como nenhum, sem efeito indicado, desde até o nível 10, que é o impacto máximo aí de gravidade, né? Quando a gente fala de impacto para o paciente. E depois eu cruzo esses dois dados. Aqui eu trouxe uma matriz, né? Que vai só de 1 a 3, mas como a gente viu lá, a matriz ela pode ir a matriz
4x4, 5x5 e até 10x10. Então, lá eu tenho no eixo horizontal a gravidade e no eixo vertical eu tenho a probabilidade. Eu cruzo essas duas informações. Então, naquele exemplo que a gente citou, a gente viu que o meu score deu 4. Então, para aquele risco identificado, a probabilidade era 2 e a gravidade era 2. Né? Então, eu vou lá, cruzo e deu 4. Aí eu tenho uma outra tabela onde eu defino o que eu vou fazer com esse risco. Então, quando ele dá de 1 a 2, eu entendo que o risco em nível residual e manter as formas de controle que eu tenho para aquele processo. Quando ele está de 3 a 4, na cor amarela, eu tenho que estabelecer formas de monitoramento contínuo e abrir planos de melhoria daquele processo. E quando ele está maior que 4, eu obrigatoriamente tenho que abrir um plano de ação com análise crítica periódica. Então, só para voltar aqui, nesse exemplo, né, como ele deu o score 4, eu obrigatoriamente vou ter que abrir um plano de ação para esse risco. E depois, ainda falando em gestão de risco, a norma traz que o serviço que executa exames de análise clínicas e a central de distribuição devem definir e implementar medidas para o aprimoramento constante do gerenciamento de riscos inerentes às tecnologias utilizadas. Diz ainda que o serviço que executa exames de análises clínicas e a central de distribuição devem organizar a estrutura e implementar ações para a melhoria contínua dos processos de trabalho. E a melhoria contínua dos processos de trabalho deve contemplar, no mínimo, planejamento, execução, avaliação e intervenções contínuas na estrutura, nos processos e nos resultados dos exames de análise clínica. Então, aqui o foco é em melhoria contínua. Então, o meu mapeamento, né, a minha definição de risco, ela não pode ser estática. Então, periodicamente, eu tenho que visitar os riscos que eu identifiquei para aquele processo, até para que eu consiga identificar, avaliar se existem novos riscos para aquele processo, ou também de avaliar criticamente o grau de exposição que eu defini para aquele risco. Lembra que a gente falou do score de risco, né? E da probabilidade. A probabilidade vai ser definida de acordo com os indicadores. Então, quando eu falei naquele exemplo, né, de erro de cadastro, eu vou ter um indicador de erro de cadastro. Na falta dos exames, eu vou ter um indicador de erro de cadastro. Como é que está esse indicador ao longo desse período? Que possa ter que eu revise o grau de risco. Eu identifiquei uma maior probabilidade, eu alterei algum procedimento no atendimento que aumentou a probabilidade, a ocorrência desse risco. Então, a probabilidade vai aumentar. Então, eu vou ter que revisitar a minha matriz de risco. Então, a matriz de risco, ela não é estática, né? A gente tem que revisitá-la periodicamente, e é isso que a RDC traz, né? Então, ela está falando do nosso antigo e conhecido PDCA, né? Que é planejar, fazer, checar e analisar e agir corretivamente sobre os nossos processos. E, nesse caso, sobre a gestão de risco. E o último ponto, falando de indicadores de desempenho. Então, só para lembrar, duas frases que o Deming deixou, né? Que sem dados você é apenas uma pessoa com opinião e você não pode administrar o que não pode medir. E tudo ao contrário do que o Deming deixou, né? Aqui é um exemplo de uma charge, onde diz, né, que fizemos uma análise de Pareto, uma análise de grade, uma árvore de decisão, uma análise de campo de força, tudo. Mas o chefe resolveu seguir o instinto, né? Aqui é tudo, o Deming deixou tudo que a gente deve fazer, e aqui está exemplificado o que a gente não deve fazer. Então, os indicadores de desempenho. O que a legislação traz para a gente, né? A RDC 786. Que o programa de garantia da qualidade deve ser documentado e ter a sua efetividade monitorada pelo responsável técnico por meio de indicadores de desempenho. E o serviço que executa o exame
exames de análises clínicas, deve comparar esses resultados. Então, não basta eu ter indicador para os meus processos, né, para monitorar o meu programa de garantia da qualidade. Eu tenho que comparar os meus indicadores, o desempenho dos meus indicadores com programas de benchmark, e quando não disponíveis, eu posso utilizar referências bibliográficas atualizadas. Aqui, eu acho que só para evidenciar, só para a nível de informação, a Controlab, né, ela dispõe de um serviço de benchmarking, né, que é um serviço que ela dispõe. Então, são mais de 100 indicadores que ela já disponibiliza. Você não precisa participar de todos, né? E também, como eu falei na gestão de risco, é importante que a gente defina no começo poucos indicadores, mas que a gente trabalhe com esses indicadores efetivamente. Então, é uma forma aí de eu me comparar com o mercado através do programa de benchmarking da Controlab. E eu não tendo esse critério, eu posso utilizar referências bibliográficas desde que atualizadas. Aqui é uma definição de indicador, segundo a ISO 15189. Então, indicadores de qualidade podem medir o quanto uma organização atende às necessidades e exigências dos usuários e a qualidade de todos os seus processos operacionais. Então, é claro, quando eu falo de indicadores de qualidade, eu estou falando de indicadores para avaliar a efetividade no meu programa de garantia da qualidade. Então, tem que fazer sentido, né, eu instituir indicadores que monitorem o meu programa de garantia da qualidade. Então, o indicador nada mais é do que uma forma gráfica da gente avaliar o resultado de um processo. Então, a gente pode olhar esse exemplo como trazer um indicador da nossa rotina, como a frase de resultados. Então, a gente vê que nessa etapa aqui, ó, mais no início, né, ao longo de um período, a gente vê que a gente tem um resultado positivo desse indicador. Depois a gente começa a ter ele ainda está abaixo da meta, mas a gente já consegue identificar uma tendência, né, de aumento no atraso de resultado. E depois, nos 3 últimos períodos, a gente já vai ver aí que esse indicador já ultrapassou a meta definida. Então, é muito importante, como eu falei, né, que a gente defina nesse momento poucos indicadores, mas que a gente consiga trabalhar efetivamente com os resultados desses indicadores. E que a gente trabalhe não só depois que esses indicadores estão acima da meta ou abaixo da meta que eu estipulei, né? Mas que a gente consiga evidenciar aí qualquer tendência desse indicador e consiga trazer aí ações preventivas e não só ações corretivas para o meu processo. Aqui também é um exemplo, né, da onde a gente pode começar. Então, a norma PALC, no capítulo que ela fala de gestão de indicadores, ela traz a norma, né, traz alguns indicadores que a gente tem quando o laboratório é acreditado, ele deve trabalhar no mínimo, mas também a gente pode utilizar aí como não sendo acreditado, esses indicadores são boas referências para a gente começar a trabalhar nos nossos serviços. Então, quais são minimamente, né, os laboratórios acreditados pelo PALC, o que eles têm que trabalhar? São as recoletas por motivo e por origem, o desempenho da avaliação externa da qualidade, o atraso de resultados, a retificação dos laudos, a satisfação dos meus clientes, e aqui, né, a média dos últimos 12 meses do percentual de exames enviados para laboratórios não acreditados. Aqui eu acho que não é pertinente, né, para laboratórios não acreditados, e o insucesso da comunicação de resultados críticos. Então, eu acho que aqui é uma boa referência por onde a gente pode começar a instituir os laboratórios para os nossos serviços. E não basta instituir indicador se a gente não trabalhar com eles, né? Analisar aí o que ele está nos trazendo, né? E a gente faz isso também através de ferramentas. Aqui são 3 exemplos de ferramentas que eu posso utilizar para analisar o resultado dos indicadores, que é o Brainstorm, a ferramenta dos 5 porquês e o Ishikawa. Então, claro que eu posso utilizá-los
no mesmo momento. Então, eu posso fazer uma análise dos 5 porquês utilizando o brainstorming, então mais de uma pessoa aí colaborando com os 5 porquês. E da mesma forma eu posso utilizar aí o brainstorming com o Ishikawa, né? Mais de uma pessoa aí trazendo ideias para que eu consiga trabalhar efetivamente com o resultado dos meus processos através que são mensurados por esses indicadores. Só para a gente fazer um exemplo, né? Quando eu trouxe lá, naquele exemplo que eu disse, né? Quando a gente identificou a tendência, eu já posso trazer ela como um problema. Então, utilizando aqui a ferramenta dos 5 porquês, eu já trago o problema, né, que é o atraso de resultados, e começo a trabalhar com ele, né? Então, primeiro porquê? Por que eu tive atraso de resultados? Porque o meu principal equipamento da imunoquímica entrou em manutenção corretiva. Por que ele entrou em manutenção corretiva? Porque eu identifiquei que ele foi operado inadvertidamente por um analista. Por que ele foi operado inadvertidamente por esse analista? Porque ele não recebeu o treinamento efetivo na sua contratação. Por que ele não recebeu esse treinamento efetivo na sua contratação? Porque eu não tinha uma política que definia quais eram os treinamentos obrigatórios para cada um dos colaboradores, dependendo da área. Então, aí eu vou trabalhar em definir essa política de treinamento para esse problema, né? Um exemplo aqui de utilização de uma ferramenta para a gente trabalhar com os indicadores. Ok? E por último, a norma fala, né, da necessidade da gente comparar os resultados, né, da gente fazer o benchmarking desses indicadores. Então, aqui, só para exemplificar a importância da gente fazer o benchmarking, né? Então, nesse primeiro gráfico, é só um olhar para dentro, então eu estou olhando para os meus resultados, então vamos utilizar isso como sendo quanto maior, melhor esse indicador, então pode ser um indicador de produtividade da área técnica. Então, eu estou olhando aqui no ano 1, eu tive um resultado, defini uma meta, alcancei essa meta, eu fui lá até aumentei a meta para esse indicador. No segundo ano, eu melhorei a minha produtividade, no terceiro ano eu defini uma meta mais arrojada, continuei melhorando a minha produtividade. No quarto ano, defini uma nova meta, né? Fui mais arrojado ainda, melhorei a minha produtividade. Mas será que quando eu olho para o mercado, eu estou tendo um bom resultado? Será que realmente a minha produtividade é boa quando eu olho para os meus pares, para o mercado? Aqui traz um exemplo exemplificando que não, né? Aqui é o mesmo cenário, então o círculo azul é o resultado do laboratório, né? O círculo verde é o resultado do principal concorrente dele, e esse caixinha de box plot significa os resultados do mercado. Então, eu estou vendo que em relação à minha meta, ok, né? Eu estava atingindo a minha meta. Mas quando eu olho para o mercado e principalmente para o meu principal concorrente, eu estou aquém no que diz respeito à produtividade. Então, essa é a importância da gente utilizar um programa de benchmark. Tá? Então, mais uma vez, a gente pode utilizar um programa, né, no que eu dei o exemplo da Controlab, mas também a gente pode fazer a comparação entre pares, né? Eu posso ter um grupo de laboratórios que eu consiga fazer essa comparação e também utilizar ferramentas, referências bibliográficas. Então é isso, gente. Muito obrigado. Assim, o que eu deixo de mensagem, né? Como eu falei, acho que o tema principal é a importância, né, e o desafio da gente estabelecer um programa de garantia da qualidade, e a gente só estabelece um programa de garantia da qualidade quando a gente descentraliza a qualidade, quando ela passa a fazer parte da nossa rotina, da nossa operação, da rotina de todos e da operação de todos. Então, deixo aqui mais uma frase do Deming, né, engaje todos da empresa no processo de realizar a transformação. A transformação é da competência de todo mundo. Ok? Vou descompartilhar aqui e fico aí à vontade caso vocês tenham algum questionamento, alguma pergunta. Bom, primeiro quero agradecer, né, imensamente, porque realmente foi uma aula, né, uma aula sobre toda a complexidade que é a gestão da qualidade de um laboratório clínico,
E hoje em dia, né, ainda mais agora, a gente seguindo as normas específicas, sejam elas da Anvisa ou mesmo de uma sociedade acreditadora, a gente pode entender o quanto é importante, tá? Não só seguir a norma, mas o que ela traz de benefício para a garantia da qualidade do seu laboratório, para a sua marca e principalmente para a relação, né, que você tem que ter com o seu médico, né, com o médico que utiliza dos resultados laboratoriais para uma decisão clínica, né? Então, eu acho fantástico, parabéns, César, eu acho que foi brilhante mesmo. E aqui a gente tem uma resposta, uma pergunta da Isabela. Como sensibilizar as equipes para o cumprimento dos requisitos da RDC? Então, eu acho que esse é o... Boa pergunta, eu acho que esse é o principal, talvez seja o principal desafio quando a gente fala de programa de garantia da qualidade, né? E a gente só sensibiliza quando a gente falou lá de criar cultura, né? E a gente só cria cultura quando tem que fazer sentido, como eu falei, né? Eu acho que para todos os colaboradores tem que fazer sentido o que eles estão fazendo na sua operação, né? A qualidade tem que estar associada ao processo que ele está desempenhando. Então, tem que, como eu disse no exemplo, né? Tem que fazer sentido para a atendente, quando está identificando o paciente, o impacto que tem caso isso não seja feito da maneira adequada. Então, tem que fazer sentido para o colaborador da área técnica, quando ele analisa um resultado de controle interno, tem que fazer sentido para ele a importância disso, o impacto que isso tem para o resultado que ele vai liberar para o paciente, né? Então, eu acho que a melhor forma de sensibilizar é conscientizar esses colaboradores, né? Então, a gente só conscientiza eles quando eles são pertencentes a esse processo, né? Ao programa de garantia da qualidade. Mais alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma observação? Sintam-se à vontade. Isso aqui é realmente vamos dizer assim, um encontro, né, onde a gente está querendo trazer, né, essa nova RDC, esse olhar para a gestão da qualidade que é tão importante dentro do laboratório. Oi, gente, fiquem à vontade. Estou vendo várias carinhas conhecidas. Fiquem à vontade. Não precisa me mandar no privado, pode perguntar aqui. Acho que você explicou direitinho, né? Eu expliquei direito. Vou entender dessa forma. Não, tem que entender dessa forma. Foi muito, muito importante, os exemplos muito, muito factíveis, né? Muito tangíveis. Eu acho que para a vivência laboratorial ficou bem claro. Bom, Então é isso, gente. Silvia, não muito, tendo, né? Não é, tendo mais perguntas. Silvia, mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? E estou à disposição caso surjam outras oportunidades. E muito obrigado a todos pela participação. Eu agradeço a todos também, em nome da faculdade, ficamos aqui ao dispor. E César, muitíssimo obrigado, foi ótimo, tá? Uma boa noite a todos. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.